Boa tarde. Eu prometi no final de semana, não deu, então eu vou fazer agora uma live rapidinha falando um pouquinho sobre diabetes. Diabetes é uma doença que aparece sempre nas caixinhas de perguntas e uma doença realmente bastante prevalente. Então, isso me motivou a fazer um vídeo para que eu possa deixar esse vídeo salvo no feed, para que vocês entendam um pouquinho sobre como essa doença funciona. Bom, para que a gente entenda como o diabetes funciona, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre glicose e insulina, que são duas substâncias envolvidas diretamente na patologia, na fisiologia dessa doença. Então eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês sobre metabolismo de forma rápida e sucinta. Nosso corpo ele tem duas maneiras principais de obter energia para o seu funcionamento, de obter a energia que as nossas células necessitam para funcionar. Dois combustíveis principais. Esses combustíveis são a gordura e o carboidrato. O carboidrato é a maneira como as plantas armazenam energia em sua maioria. E a gordura é a maneira como a maioria dos animais armazena a energia. Então, quando o carboidrato proveniente das plantas, do amido, da fruta, quando ele é metabolizado, ele produz uma molécula menor chamada glicose, que a gente conhece como o açúcar da corrente sanguínea. E quando a gordura é metabolizada, ela também produz uma molécula menor chamada de triglicerídeos. Vocês já reconheceram as duas palavras glicose e triglicerídeos, né? A gente não costuma gostar que essas substâncias estejam em grande concentração na nossa circulação e o motivo é que elas são combustíveis, são moléculas reativas. Então, quando em excesso na circulação, elas causam prejuízo. Pois bem, quando a gente faz uma refeição tradicional, a gente normalmente consome dos dois, carboidratos e gorduras. E essas substâncias elas são metabolizadas, são digeridas e ficam à disposição do nosso organismo. E a gente tem maneiras de armazenar essas duas substâncias. O nosso fígado e a nossa musculatura armazenam a glicose. Normalmente a gente consegue armazenar aí em torno de 2.000 calorias de glicose. E a nossa gordura, o nosso tecido subcutâneo, ele armazena a gordura na forma de triglicerídeos. E esse armazenamento ele é muito maior. Então o que acontece? A gente consegue aí, uma pessoa não obesa consegue armazenar cerca de 100.000 calorias na forma de gordura. Pessoas obesas conseguem armazenar às vezes até 600.000 calorias na forma de gordura. O corpo ele sabe que a gente tem essas duas possibilidades, a gordura e a glicose. Como ele sabe que a gente não consegue guardar muita glicose, a glicose tem o que a gente chama de prioridade oxidativa. O que é isso? Na disposição de gordura e de glicose, de gordura e de carboidrato, o corpo prefere metabolizar primeiro o carboidrato. E para isso ele usa um hormônio chamado insulina. Então a insulina sobe quando a gente consome carboidrato, que é convertido em glicose, e a insulina conta para o nosso corpo fazer o seguinte: consumir a glicose, usar a glicose como fonte de energia e guardar a gordura. Esse é o comando que a insulina dá. Então, o que acontece com as pessoas diabéticas? Normalmente, as pessoas diabéticas, elas vêm de uma predisposição ao diabetes ou de um consumo excessivo de carboidratos, essa sendo a causa mais frequente na sociedade moderna. Então, uma dieta que tenha um excesso de carboidratos vai ser uma dieta cujo resultado metabólico vai ser um excesso de glicose. Quando a glicose em grande quantidade fica à disposição na corrente sanguínea, o nosso corpo ele começa a produzir insulina. A gente não pode ficar com muita glicose na corrente sanguínea porque isso causa complicações. Só que com o passar do tempo, nossos estoques de glicose eles vão ficando cheios. O fígado está cheio, a musculatura está cheia, o corpo não tem mais onde enfiar tanta glicose. Então os níveis de insulina vão subindo cada vez mais para forçar a utilização
da glicose, para forçar o armazenamento da glicose como gordura. A gente chama isso de conversão de glicose para gordura. Então a gente passa a converter o excesso de glicose em triglicerídeos, em gordura, e armazenar no nosso tecido adiposo. E isso vai requerindo para o corpo cada vez doses maiores de insulina. Então o nosso pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele vai ficando sobrecarregado. E com isso, ele passa a encurtar a sua vida útil. Então, o que acontece com uma pessoa diabética tipo 2? Normalmente, ele vai consumindo tanto carboidrato na vida que o seu pâncreas vai tendo que produzir níveis muito maiores de insulina do que ele esperava, do que ele estava programado para fazer. E isso vai fazer com que o pâncreas gaste a sua produtividade numa idade muito jovem. Então, quando a pessoa chegou ali aos seus 45, 50 anos, o pâncreas dela, para promover o armazenamento da glicose, ele já trabalhou como se tivesse vivido 120. Então, o pâncreas vai entrando em falência e aí a glicose começa a subir. Então, quando a gente desenvolve diabetes, significa que por um longo período de tempo a gente ficou sobrecarregando o nosso pâncreas, desenvolvendo uma síndrome chamada resistência insulínica, que é basicamente necessitar de níveis maiores de insulina para tirar o açúcar da circulação. Durante todo esse período onde a gente ficou sobrecarregando o pâncreas, a nossa glicose se manteve constante. O pâncreas se esforçou mais para que ele conseguisse esconder a glicose, e ele consegue fazer isso, só que às custas de muito trabalho e sobrecarga. Por isso, na fase de resistência insulínica, nossa glicose, nossa hemoglobina glicosilada, elas não costumam se alterar. Essa é uma doença silenciosa, que se manifesta como ganho progressivo de peso, como redução da disposição, né? E são sintomas muito sutis que, se a gente não perceber, a gente não consegue detectar. E o que acontece? Quando a gente percebe que está resolvendo resistência insulínica, antes da fase onde o pâncreas já não consegue mais produzir insulina suficiente, a gente pode reverter isso completamente. Como? Modificando o nosso comportamento alimentar, reduzindo a ingestão de alimentos que vão ser convertidos em açúcar, em glicose, que são os carboidratos. Por isso é muito importante detectar resistência insulínica. A resistência insulínica, na sua grande maioria, é uma condição reversível com intervenções nutricionais. Quando a gente fala em pré-diabetes e diabetes, significa que o pâncreas já não está mais conseguindo alcançar a demanda. E quando o pâncreas não está mais conseguindo produzir insulina suficiente, esse é um sinal de que está ocorrendo uma disfunção orgânica. E essa situação nem sempre é reversível. Então, por isso é muito importante que a gente observe quando a gente está ganhando peso, quando o nosso metabolismo passou a se comportar diferente, se a gente não está desenvolvendo resistência insulínica, porque isso vai tornar o risco da gente desenvolver diabetes muito, muito, muito maior. E quem tem uma história familiar de resistência insulínica, quem tem história familiar de obesidade ou de diabetes, precisa estar ainda mais atento a isso, certo? Por que a gente usa a insulina quando o paciente está diabético, francamente diabético? Porque o pâncreas dele já não é mais capaz de produzir a insulina. Então é nessa fase que a gente não quer chegar. A gente só faz isso observando o nosso corpo e mudando a nossa alimentação muito antes disso. Então esse é um resumo básico do diabetes que eu queria salientar para vocês. Se vocês têm algum conhecido que tem essa condição ou que vocês suspeitam que pode estar desenvolvendo essa condição, por favor, repassem essa conversa para ele, tá bom? Um super abraço, uma boa semana para todos, fiquem com Deus.